Então vamos resolver este exercício 15 que está no livro, e aí à medida que a gente resolve ele, a gente já vai retomando algumas coisas sobre escalonamento, tá? E sistemas lineares. Então o exercício diz assim, ó, determine se o espaço solução do sistema, isso aqui é um sistema homogêneo, é uma reta pela origem, um plano pela origem ou somente a origem. E se for um plano, obtenha a equação desse plano. Se for uma reta, obtenha equações paramétricas dessa reta. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, e aqui eu vou fazer de maneira extremamente detalhada, tá? Passo a passo, relembrar essa notação. Ax igual a zero. Esse x aqui é um vetor que carrega as variáveis, e esse zero aqui é o vetor nulo, que seria 0, 0, 0. Aqui, no caso, a gente está trabalhando em R3, né? Então, essa notação aqui, Ax igual a zero, Ax igual a zero, x e 0 vetores, né? Eles estão me dizendo o seguinte, ó, no lugar desse A aqui, que eu chamo de matriz dos coeficientes, eu vou colocar esta matriz que está aqui, menos 1, 1 e 1, 3, menos 1 e 0, 2, menos 4 e menos 5. Isso aqui vai multiplicar o vetor x é o vetor que carrega as variáveis, a gente está trabalhando em R3, né? A gente tem aqui 3 colunas, né? Então tem que ter 3 variáveis, então seria x, y e z. Igual aqui o vetor nulo, de novo o vetor nulo em R3, então seria o 0, 0 e 0. Certo? Então, escrever desta forma aqui, ax igual a 0 é a mesma coisa que escrever assim. E essa forma aqui, daí nos conduz a um sistema mesmo, né? Porque aqui, se a gente fosse resolver essa multiplicação e igualar o resultado a esta matriz, a gente iria encontrar o seguinte, ó, primeira linha vezes primeira coluna iria ficar menos x, 1 vezes y da y, 1 vezes z da z, iguala a este número aqui. Depois, 3 vezes x, menos 1 vezes y, e 0 vezes z. 0 vezes z eu não vou escrever aqui, tem que igualar a 0. E agora a terceira linha vezes essa primeira coluna, então vai ficar 2 vezes x, menos 4 vezes y, e menos 5 vezes z, igualado a 0. Então, qualquer uma dessas notações aí podem ser utilizadas para representar sistemas, né? Aqui a gente tem uma representação matricial e aqui com as equações mesmo, certo? Bom, muito bem. Então, a gente quer verificar se este sistema aqui, a solução desse sistema vai ser a origem, uma reta que passa pela origem, ou então um plano que passa pela origem. E a primeira tentativa aqui que eu iria fazer é verificar o determinante da matriz dos coeficientes, porque a gente tem um resultado, né, para sistemas homogêneos que nos diz que se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, então o sistema ele tem somente a solução trivial. Eu vou colocar aqui de maneira resumida este teorema, e depois eu passo um material mais detalhado. Isso aqui seria um teorema apenas para sistemas homogêneos. Lembrando, um sistema ele é homogêneo quando todas as suas equações estão igualadas a zero, né? Então, por isso que este sistema aqui ele é chamado de sistema homogêneo. E aí, este teorema me diz o seguinte, que se o determinante, de maneira resumida, tá, pessoal? O determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, então eu posso garantir que ele tem somente a solução trivial. Neste caso aqui, para este exercício, como a gente está trabalhando em R3, ter somente a solução trivial significa o vetor nulo, né? Ter somente a solução trivial significa que o conjunto solução seria formado por esta terna ordenada, 0, 0, 0. Óbvio que isso aqui é uma solução para este sistema, né? Porque eu só trocar no lugar do x, y e z por 0, óbvio que as igualdades vão ser satisfeitas, né? Então, para sistemas homogêneos, a solução trivial sempre existe, é claro. Né? Por isso que é chamada de solução trivial. Agora, pode acontecer de ter mais do que simplesmente a solução trivial.
E aí a gente tem um segundo resultado aqui do seguinte: se o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero, aí, para sistemas homogêneos, então o sistema ele vai ter infinitas soluções. Em outras palavras, significa que tem infinitas ternas ordenadas, né, no espaço que vão satisfazer este sistema. E aí elas podem estarem alinhadas, e aí ser uma reta, portanto, ou então elas serem um plano. Né? Bom, se a gente for verificar o determinante dessa matriz aqui, eu não vou fazer ele aqui, tá? Mas se tu fizer o determinante dessa matriz A aqui, tu vai verificar que vai acontecer esta segunda condição. O determinante vai dar igual a zero. Então ele não tem somente a solução trivial e, portanto, o espaço-solução já não é somente a origem. Então pode ser uma reta ou um plano passando pela origem. E agora, para a gente encontrar exatamente as equações ou do plano ou dessa reta, não adianta, a gente vai ter que fazer o escalonamento do sistema. Então o que eu vou fazer é o seguinte: para escalonar ele, a primeira coisa que a gente faz é escrever a matriz aumentada do sistema. Tá? A matriz aumentada do sistema consiste no seguinte: tu escreve a matriz dos coeficientes, que neste caso aqui seria então menos 1, 1 e 1, 3, menos 1 e 0, 2, menos 4 e menos 5. Isso aqui seria a matriz dos coeficientes, né? E se a gente fosse fazer a matriz aumentada, a gente iria colocar também a última coluna como sendo os valores dos termos independentes. Estes valores que estão aqui são termos independentes. Então, se eu fosse fazer a matriz aumentada do sistema, ela ficaria assim. E aqui eu iria fazer, então, o escalonamento. Só que notem que para sistema homogêneo não faz sentido eu colocar a última coluna toda ela igual a zero, porque qualquer operação que eu fizer aqui vai continuar dando zero. Né? Então não preciso carregar essa última coluna aqui quando eu for escalonar sistemas homogêneos. Então eu vou carregar, então, portanto, simplesmente a matriz dos coeficientes. Tá bom? Muito bem, agora a gente vai escalonar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar o pivô da primeira linha. O pivô, a ideia de escalonar, né, a primeira coisa seria o seguinte: para cada linha não nula, o primeiro elemento não nulo deve ser igual a 1. Então, se tu pegar essa primeira linha aqui, ela é uma linha não nula, o primeiro elemento que aparece nela tem que ser o número 1, né, e aqui está aparecendo menos 1. Então, para facilitar até as coisas, eu vou fazer assim, ó. A linha 1, eu vou trocar ela por menos linha 1. Ou seja, eu vou trocar o sinal de todos os elementos da primeira linha. Porque daí aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos 1, e aqui vai ficar menos 1. A segunda linha e a terceira, eu vou deixar exatamente como está. Neste processo que eu fiz, apareceu aqui na primeira linha já o pivô da primeira linha. Se este aqui vai ser o pivô, então abaixo dele tem que ser tudo zero. Então, para fazer isso, para assumir com este 3 e com este 2, eu vou fazer o seguinte: a segunda linha, eu vou trocar ela pela seguinte operação. Eu vou multiplicar a primeira linha por menos 3 e vou somar com a segunda linha. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu colocar menos 3 aqui, né, quando eu somar com a segunda linha e substituir na segunda linha, essa parte aqui vai zerar. E para zerar este 2, eu vou fazer assim: a linha 3, então, eu vou trocar por menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 3. Sim. Muito bem. E aí, fazendo então essas operações, vou fazer aqui embaixo, a matriz resultante vai ser assim: 1, menos 1 e menos 1. Primeira linha não estou mexendo. Então, fazendo a operação aqui, essa primeira ficaria menos 3 vezes 1 dá menos 3. Com este 3 dá 0. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Com este menos 1 vai dar 2. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Com este 0 dá 3. Fizemos então esta primeira operação aqui. Agora, fazendo essa segunda, vai ficar então menos 2 vezes 1 dá menos 2. Soma com este 2 aqui embaixo, vai dar 0. Menos 2 vezes este menos 1 vai dar mais 2. Com este menos 4 dá menos 2. Menos 2 vezes esse menos 1 dá 2 positivo. Com este menos 5 vai dar menos 3. Muito bem. Zeramos aqui. Aqui está o pivô da primeira linha. Notem que a segunda e a terceira linha ficaram muito semelhantes, elas são múltiplas uma da outra. Eu posso sumir com a terceira linha. Então, eu vou fazer assim: a linha 3, eu vou sumir ela fazendo linha 2 mais linha 3.
E aí ficaria assim, primeira linha 1, menos 1 e menos 1, segunda linha 0, 2 e 3, e a linha 3, então, fazendo essa operação, ó, 0 mais 0 dá 0, 2 mais menos 2 dá 0, e 3 mais menos 3, 3 mais menos 3 dá 0. Muito bem. Bom, está quase escalonado, a única coisa que falta aqui é aparecer o pivô na segunda linha. Eu quero que o primeiro elemento não nulo desta segunda linha seja 1, e aqui está aparecendo 2. Então, para aparecer o número 1, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a linha 2 e eu vou dividir ela por 2. Matriz resultante, então, vai ficar assim. 1, menos 1 e menos 1. 0 dividido por 2 dá 0. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 dá 3 meios. E a última linha vai ficar como está. 0, 0, 0. Fechou. Essa matriz aqui já é uma matriz que está na forma escalonada. Escalonada. Certo? Bom, nessa matriz aqui apareceram os pivôs. Pivô da primeira linha está aqui. Pivô da segunda linha está aqui. A terceira linha aqui, toda zero, não tem pivô. Notem que ela está escalonada pelo seguinte. Apareceram os pivôs, né? Segundo, cada pivô ele aparece à direita do pivô da linha anterior, e é isso aqui que dá esse formato da escada, né? Esse formato assim da escada, então cada pivô tem que aparecer à direita da linha anterior, isso aqui aconteceu, e as linhas nulas que aparecem na matriz, elas estão todas na parte de baixo. Pode ver que a linha nula que apareceu aqui está na última linha desta matriz. Tá? Então ela está na forma escalonada. Bom, e agora o que eu faço com essa matriz aqui, né? Se a gente tem a teoria lá de posto, a gente já poderia identificar que ela vai ter infinitas soluções, mas um outro formato que a gente pode fazer é assim, ó. Vamos voltar essa matriz aqui lá para o sistema, porque a gente tinha aqui o sistema inicial, que estava aqui, e a gente escreveu ali notação matricial assim. Então lá tem que, tipo, esse menos 1 aqui era o coeficiente do x, esse 1 era o coeficiente do y, esse 1 é o coeficiente do z. Então o que eu vou fazer é retornar. Eu vou pegar essa matriz aqui e vou reescrever de novo ela em forma matricial. Então ficaria assim, 1 vezes x, menos 1 vezes y e menos 1 vezes z. Sistema homogêneo igual a 0. Esta segunda linha está me dizendo que é assim, 0 vezes x, 0. 1 vezes y, então vai ficar y. E mais 3 meios vezes z. Isso aqui igual a 0. E a terceira linha me diz que é 0 vezes x, 0 vezes y, 0 vezes z igual a 0. Então, para a gente aqui a gente não precisa nem escrever ela, certo? Muito bem. Agora, observe o seguinte, ó. As variáveis x e y são variáveis que carregam os pivôs. Notem que o pivô aqui da primeira linha acompanha o x, o pivô da segunda linha acompanha o y. Essas variáveis que carregam os pivôs a gente chama de variáveis líderes. Então a gente vai escrever assim aqui embaixo, ó, x e y são variáveis líderes. Assim, ok? E as variáveis que não carregam pivôs, elas são chamadas de variáveis livres. Existe aqui uma variável livre, que é a variável z. Ela não carrega nenhum pivô, né? Então, a variável z é variável livre. Livre por quê? Porque ela pode assumir qualquer valor. Tá? Quando um sistema ele apresenta uma variável, ou pelo menos uma variável livre, então a gente já pode garantir que ele tem infinitas soluções. Tá? Então, uma forma de verificar que ele tem infinitas soluções é isso. Observar se ele tem variáveis livres. Tá? Agora, qual que é a ideia? A gente já viu que ele tem infinitas soluções, agora tem que determinar se há uma reta ou um plano. Né? O que a gente vai fazer aqui é escrever as variáveis líderes em função da variável livre. Então, vamos escrever, vou colocar aqui para deixar registrado, escrever variável líder, então, líderes, então x e y, em função
em função das variáveis livres, que neste caso aqui é simplesmente z. Então, notem que na segunda equação, eu vou começar pela segunda equação, eu tenho que y mais 3 meios dz é igual a zero. Eu vou escrever, então, y em função dz. Então, eu vou isolar o y. Iria ficar assim, y é igual, passou para a direita, então ficou menos 3 meios dz. Então, acabei de escrever a variável líder y em função da variável livre z. Assim. Agora, o que eu vou fazer é escrever x em função dz. E para isso eu vou usar a primeira equação. Ó. A primeira equação me diz o seguinte, que é x menos y menos z igual a zero. Então, eu vou ter x menos, no lugar deste y, eu já sei que y é menos 3 meios dz. Então, eu vou substituir aqui menos 3 meios dz, menos ainda este z, igual a zero. Então, vamos seguir aqui a conta. Então, ficaria assim, x, aqui vai dar positivo, né? Vai ficar, então, mais 3 meios dz menos z igual a zero. Fazendo o MC aqui, né? Iria ficar aqui 3z menos 2z, vai ficar, então, z sobre 2, né? 3 meios menos 1 meio dá 1 meio. 3 meios menos 1, né? Desculpa, 3 meios menos 1 vai dar 1 meio, né? Muito bem. E agora isolando o x, então o x vai ser igual a menos z sobre 2. Então acabamos de escrever a variável líder x em função da variável livre z. Agora o que a gente vai fazer é a variável livre, a gente coloca um parâmetro para ela. Né? Parâmetro geralmente a gente chama dt ou s, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que parâmetro, eu vou chamar parâmetro t exatamente da variável z. Tá? No caso aí, este valor aqui, né, dt, pode ser qualquer número real, então o z também pode ser qualquer número real. Então olha o que vai acontecer. Eu encontrei o seguinte, que x então era igual a menos z sobre 2. Então x ele pode ser escrito como sendo menos t sobre 2. Sim, vou fazer menorzinho. Menos t sobre 2. Aqui. O y, a gente viu que eu posso escrever ele como sendo menos 3 meios dz. Então vai ficar menos 3 meios dt. E o z, que vai estar aqui embaixo, ele vai ser simplesmente t. Foi o que eu chamei aqui, né? Muito apertado para fazer aqui embaixo. Z igual a t. Isso aqui que a gente acabou de escrever, esse t aqui sendo um número real, isso aqui, para quem lembra lá de geometria analítica, isso aqui é uma equação paramétrica de uma reta. Paramétrica porque fica explícito aqui quem que é o parâmetro, né? O parâmetro t. E aí a gente poderia lembrar, então aqui estaria no caso a solução, né? X, y e z, né? Então é uma reta isso aqui. Agora se a gente quisesse avançar um pouquinho, a gente poderia escrever assim ainda, né? Notem que o x eu posso escrever ele assim, como sendo 0 menos t sobre 2. O y eu posso escrever como sendo 0 menos 3 meios dt. E o z é simplesmente 0 mais t. E aí você deve lembrar de novo lá em geometria analítica que estes valores que estão aqui, isso aqui é um ponto por onde a reta passa. Um ponto da reta. E esses valores que acompanham o parâmetro t, aqui eu tenho menos 1 meio, menos 3 meios e aqui tenho 1, né? Eles são as coordenadas do vetor diretor. Então, se eu pegasse aqui esses valores, ó, aqui seria, no caso, menos 1 meio, né? Menos 1 meio, o menos 3 meios, e aqui apareceria 1, assim. Estes valores aqui são as coordenadas do vetor diretor. Eu vou escrever assim, a vetor diretor, chama dv, seria, então,
menos 1 meio, menos 3 meios e 1. Vetor diretor, o próprio nome diz, é o que dá a direção para a reta, né? Dá a direção para a reta, ok? Então aqui estaria a equação paramétrica. A gente poderia, se quisesse escrever um pouquinho melhor, né? Escrever uma equação vetorial para ela. Notem que este vetor diretor, eu poderia até pegar um múltiplo dele para tirar essas frações, né? Se eu pegar e multiplicar tudo isso aqui por 2, por exemplo, iria ficar assim, ó. O vetor diretor seria menos 1 vezes 2 é menos 1, menos 3 meios vezes 2 é menos 3 meios, e 1 vezes 2 é 2. Né? Pode pegar aqui também, se quisesse multiplicar por menos 2, né? Menos 2 ele iria ficar assim, ó. 1, 13 menos 2, tanto faz. É só para deixar um vetor diretor com as coordenadas sem fração. Né? E aí a gente poderia até dizer assim, que a equação vetorial dessa reta seria assim, o ponto 0, deixa eu fazer verde, ela passa pelo ponto 0, 0, 0, mais ainda, vetor diretor, 1, 13 menos 2, vezes a variável, o parâmetro t. Pode ser t, pode ser s, pode ser lambda, enfim, este t aqui é um número real qualquer. Isso aqui já seria a equação vetorial. Né? A questão aí pediu simplesmente a equação paramétrica, vocês podem parar aqui. Tá? Agora, por que eu estou escrevendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês, aproveitar já que eu estou fazendo esse vídeo, né? Quero mostrar para vocês a interpretação geométrica disso. Né? Notem que a gente estava mexendo com este sistema aqui, com 3 equações e 3 variáveis. Cada uma dessas equações aqui representa um plano no espaço. Né? De novo, lá em geometria analítica, você deve lembrar, ó, isso aqui é um plano, se a gente fosse pensar no vetor normal, né, deste plano, ele seria assim, menos 1, 1 e z, que é exatamente a primeira linha, né, deste sistema. Se tu for olhar para o vetor normal dessa outra equação, seria assim, 3 menos 1 e 0. Tá? Seria, no caso, o vetor normal deste plano. E o vetor normal deste plano aqui seria 2 menos 4 e menos 5. Tá? Então, se a gente fosse olhar geometricamente, eu vou fazer ele aqui para a gente, ó, eu puxei aqui o GeoGebra, eu vou colocar essas 3 equações, tá? Então, a primeira equação aí é menos x mais y mais z. Então, ficaria menos x mais y mais z igual a 0. Então, aquela primeira equação aí, ela está sendo representada por este plano. Seria este plano aqui, tá? A segunda equação é 3x menos y, aqui seria 0z, né? Igual a 0. Então, vou colocar 3x menos y igual a 0. Então, a segunda equação, ela está sendo representada, ela é representada, no caso, geometricamente, por este plano que está aqui, ó, o plano em vermelho. Ok? E a terceira equação é 2x menos 4y menos 5z. 2x menos 4y menos 5z igual a 0. Eu vou colocar ele de verde. Isso aí. Então, aqui estão os 3 planos. Cada plano está aqui a equação deles. Né? E o que a gente encontrou foi verificar onde que os 3 tinham uma intersecção. É isso que seria resolver este sistema. E se a gente for procurar a intersecção dos 3, né, ao mesmo tempo, observem que a intersecção do vermelho com o azul dá aquela reta ali. A intersecção do azul com o verde dá de novo aquela reta. E se tu pegar agora do vermelho com o verde, também dá esta reta que está aqui. Ok? Então, notem que a intersecção dos 3 planos deu uma reta. Vou tirar essas duas aqui, que são todas iguais, né? Deu essa reta ali que está em azul. Notem que é uma reta que passa pela origem. E observem que a equação dela, aqui o GeoGebra mostra a equação vetorial, é 0, 0, 0, que é o ponto onde ela passa, um dos pontos onde ela passa, mais lambda é o parâmetro, e aqui seria, no caso, o vetor diretor, menos 1, menos 3 e 2, que é exatamente o que a gente tinha encontrado aqui, né? Aqui eu simplesmente troquei, né? Mas aqui estaria também o outro vetor diretor dela, poderia ter usado aqui também, né? Tanto faz. Ok? Então essa aí seria, no caso, a interpretação geométrica. É por isso que neste sistema aqui, se a matriz A for assim, então ela é uma reta que passa pela origem. Aqui está, então, a equação paramétrica. Tá? Aqui eu fiz assim bem detalhado, né? Mas
depois que tu pega o jeito, vocês vão conseguir resolver de maneira bem rápida esse exercício.